Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Eu sou a Ellen Maretti, da equipe Multitécnicas. Hoje nós vamos trabalhar uma peça que eu chamei de baguete Adara. Uma peça muito gostosa de trabalhar. Com este ponto você pode fazer outras opções, como um jogo americano, uma almofada, um tapete. Ele é muito fácil de ser feito. E eu trabalhei com o cordão náutico da Multitécnicas, que ele tem 330 metros e é o de 5 milímetros de espessura. Todos os materiais utilizados na peça você encontra lá no nosso site no www.multitecnicas.com.br. E você também pode fazer os pedidos através do WhatsApp no 11 98955 2000. Se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo que nos ajuda muito na divulgação. E bora lá para a aula! Que você vai precisar para fazer a baguete Adara, eu trabalhei com o cordão náutico da Multitécnicas, que ele tem 5 milímetros e 330 metros, eu utilizei um pouquinho mais da metade. Uma corrente grossa para fazer a alça, essa corrente grossa lixada de 1 metro, que você encontra também lá no site. O mosquetão pequeno. O botão imantado grande, que também já tem lá disponível no site da Multitécnicas. Uma agulha de ponta redonda, a agulha fininha para que você possa fazer as costuras do botão imantado. Trabalhei com agulha de crochê de 4 milímetros, a tesoura e o isqueiro para você queimar as pontinhas. Pessoal, nós vamos começar a aula falando sobre as medidas de cada uma das duas baguetes. Eu fiz na aula a baguete prata e aqui eu tenho a vinho. Qual a diferença entre as duas? Apenas o tamanho, que eu comecei a prata um pouquinho maior e a vinho um pouquinho menor. Então, eu vou mostrar para vocês as medidas totais. Na prata, nós temos 29 centímetros de base e a altura dela ficou com 23 centímetros. Na baguete vinho, nós temos 28 centímetros de base por 21 centímetros de altura. Lembrando que essa nós vamos começar com 36 correntinhas de base e esta daqui com 32 correntinhas de base, por isso que elas ficam com tamanhos diferentes. Então, presta atenção na aula que eu vou falar várias vezes sobre isso, incluindo também as laterais, que elas vão ser diferentes. Então, assiste a aula para vocês saberem direitinho qual o tamanho específico que você precisa para cada uma delas na questão do tamanho da correntinha. Pessoal, então nós vamos começar a fazer o nosso trabalho. Eu vou trabalhar com agulha de 4 milímetros, porque eu quero que essa peça fique um pouquinho mais estruturada. Então, eu diminui o número da agulha de 4,5 para 4. Se o seu ponto for muito apertado, trabalhe com a 4,5. Se ele for normal ou soltinho, um pouco como o meu, aí você pode utilizar a 4. Nós vamos trabalhar a correntinha de base para fazer o tamanho da baguete Adara prata. Então, eu vou trabalhar ela um pouquinho maior. Você vai fazer uma correntinha de base de 36 correntinhas. Primeira dica, trabalhe essas correntinhas mais soltinhas. Não aperte demais, porque nós vamos precisar ter ela mais solta na hora de fazer a primeira carreira. Então, aqui eu vou fazer 36 correntinhas. Aí, quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Fiz 36 correntinhas. Agora, eu trabalho uma correntinha de virada, de subida. E você vai introduzir a agulha não aqui no centro. Você vai pegar a correntinha por trás, neste fiozinho aqui de trás. Toda essa primeira carreira vai ser feita em pontos baixos, pegando nesse fio aqui, ó. Tá vendo? É o fiozinho de trás, você trabalha o ponto baixo. E por que que você vai trabalhar dessa maneira? Porque assim, a parte inferior da carreira, da primeira carreira de pontos baixos, ela vai ficar com uma trancinha, uma correntinha. No que isso ajuda? Na finalização do trabalho, o início e o fim
ficam iguais. Eu já vou mostrar para vocês, ó. Então, eu pego o fiozinho de trás, introduzo ali, faço ponto baixo normalmente. E ele vai formando esta parte inferior aqui com uma correntinha. Essa é a diferença de você pegar o fiozinho por trás, você não deve pegar pela frente, sempre por trás. Então, agora eu vou trabalhar 36 pontos baixos, pegando sempre aqui pelo pelo fiozinho de trás, e daí eu volto com vocês quando eu finalizar a carreira. Cheguei no penúltimo ponto, vou fazer o 36º ponto baixo. Ele fica bem aqui na pontinha. Agora, você trabalha 2 correntinhas para virar o trabalho, e vai virar sempre da direita para a esquerda, como se fosse um livro. Então, vira. E agora, nós vamos fazer a primeira carreira, ou a segunda carreira, na verdade, que vai formar o ponto fantasia. Você vai laçar uma vez, introduzir logo aqui dentro do primeiro ponto da carreira, puxa, ajusta a laçada, laça de novo, introduz no segundo buraquinho, no segundo ponto de base. Puxa para que essa laçada fique mais alta, laça, e agora você puxa e fecha todos os pontos juntos. Então, o que que nós fizemos aqui? 2 meios pontos altos fechados juntos. O ponto será sempre igual. Agora, qual que é o importante você prestar atenção? Você vai laçar, introduzir agora no mesmo ponto que você colocou a segunda perninha do meio ponto alto. Puxa para deixar todo mundo junto, segura aqui para a laçada não escapar, laça novamente, introduz no segundo. E daí deixa todas as laçadas da mesma altura. Laça lá atrás e fecha. Então, será sempre igual, 2 meios pontos altos fechados juntos, sendo que o primeiro você pega na perninha do que já foi feito. Então, ó, eu venho aqui, introduzo na perninha que já foi feita, puxo, subo a laçada, laço e coloco aqui no segundo ponto. Arrumo as laçadas e fecho todo mundo junto. De novo, laço, ponho na perninha que já tinha sido feita, então, é no mesmo ponto de base, puxo, arrumo a laçada, laço de novo, introduzo no próximo ponto e fecho todo mundo junto. Sempre 2 meios pontos altos fechados juntos. O que eu quero falar para vocês que é importante agora para que seu ponto fique bonito? Tá vendo aqui onde a gente tem o ponto que foi fechado? Você não deve deixar ele muito solto, porque senão ele aumenta demais e fica esburacada a carreira. Então, é sempre importante que fechou a laçada, deixa ele justinho ali na agulha. Se você quiser, até deixa o fio aqui mais fechadinho. Então, eu laço, introduzo na perninha do ponto que a gente já trabalhou. Venho aqui, puxo, subo a laçada. Laço mais uma vez, venho no próximo ponto, introduzo, subo a laçada para ficar tudo igual, e aí eu fecho o ponto. Quando eu fecho, reparem que eu não deixo esse fio solto, ele não fica com sobra, mas mesmo assim a gente forma um pouquinho de buraco, tá vendo? Por isso que você não pode deixar ele muito soltinho, que senão aqui esburaca demais e o ponto fica feio. Então, laço, introduzo, puxo lá atrás, subo a laçada para ela ficar um pouco mais alta. Laço de novo, seguro aqui para ele não soltar da agulha, introduzo, puxo e aí deixo todo mundo igual. Fecho todos os pontos juntos, todas as laçadas juntas e deixo esse fiozinho justo. Então, de novo, introduzo no mesmo ponto baixo, no mesmo ponto de base, laço. Introduzo no próximo, fecho todo mundo junto. Outra dica, se você for iniciante, ainda não estiver muito acostumado com o fio. A hora que você laça e você introduz aqui no ponto, ó, fiz o primeiro meio ponto alto, deixei aberto, faço o segundo meio ponto alto. Quando você vai laçar, repare que minha agulha ainda está com o gancho para cima. Aí, eu laço, quando eu laço, eu deixo o gancho para baixo e eu venho girando
bem suavemente aqui por dentro dos pontos. Isso evita que você puxe uma laçada junto e todos os fios fiquem iguais, tá vendo? Eu vou mostrar para vocês o que que não deve ser feito. Então, ó, eu laço, introduzo, puxo, laço, introduzo, puxo. Se você fizer isso aqui, ó, e puxar tudo numa vez, às vezes a laçada não vem, agora veio, mas pode acontecer de não vir. Então, o ideal é sempre fazer da seguinte forma: laça, introduz e puxa, laça, introduz e puxa. E aí, quando você laçar lá atrás, ó, você vem girando bem suavemente por dentro do ponto e ele sempre vai ficar mais perfeito, todos ficam sempre iguais. Então, essa é uma dica para quem ainda não tá muito acostumado a trabalhar com várias laçadas na agulha, e aí às vezes fica um pouquinho difícil de puxar, ó. Então, eu sempre venho girando com cuidado e deixo este fiozinho sempre justinho para não esburacar demais. Então, agora você vai trabalhar todos os pontos até chegar aqui no finalzinho da carreira e eu volto com vocês para mostrar um segredinho aqui no final. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira. Vou fazer o penúltimo ponto. Agora, laça, introduzo aqui na perninha, venho e faço o último ponto, que são 2 pontos juntos. Porém, gente, para que dê certo tanto o número de pontos e essa lateral fique sempre retinha, o que que é necessário fazer agora? Por isso que eu falei que tinha um segredo. Você vai laçar e vai introduzir no mesmo que nós fizemos aqui por último. E é apenas um ponto, um meio ponto alto. Então, repare que aí sim ele vai ficar retinho. Então, nós fizemos aqui o último junto, e daí, na verdade, o último mesmo é um sozinho, que é justamente para que você tenha uma carreira perfeita dos dois lados. E aqui que eu vou dar mais uma dica para vocês, para que seu trabalho fique sempre perfeito, com as laterais sempre retinhas. Se você está começando, mesmo se você tem prática, minha dica é: conte se você fez 36 pontos aqui nessa parte superior, você vem contando 36. Então, o último ponto aqui tem que ser 36. Porque já aconteceu, quando eu estava desenvolvendo essa peça, de colocar um ponto a menos, e aí ele ficou torto. Então, é importante, quando você já tiver praticado, não precisa contar todas as carreiras. Mas a primeira, a segunda, a terceira, eu sugiro que você conte se você realmente fez os 36 pontos. Agora, nós vamos fazer uma correntinha de subida, de virada, vira o trabalho da direita para a esquerda, como se fosse um livro. E aqui a gente já tem a visão de como que fica cada gominho do nosso ponto fantasia. Olha como ele fica bonito. Tá vendo? Ele fica gordinho e com esse fiozinho aqui na frente. Fica muito interessante esse trabalho. Fiz já aquela correntinha de subida e você vai pegar agora o ponto baixo pegando pelo fio de trás. Lembra que nessa carreira aqui de baixo nós pegamos pelo fio de trás da correntinha? Agora você também vai pegar pelo fio de trás da carreira de base. Então, você vai trabalhar uma carreira de pontos baixos, sempre pegando o fiozinho de trás. Agora, não tem segredo. Toda trabalhada no ponto baixo, pegando o fiozinho de trás. Tô chegando no finalzinho aqui da carreira. Trabalho o último ponto baixo. E aí, eu venho contando se eu fiz 36 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 34, 35, 36. Então, é isso que eu quero pedir para vocês. Contem sempre as carreiras, para ver os pontos, para ver se você não fez mais ou menos pontos. Porque aí sim, seu retângulo vai ficar sempre perfeitinho, com as duas laterais bem retinhas. Gente, agora é sempre repetição. Essa carreira nós fizemos igual a primeira, e agora a próxima vai ser igual. Trabalha duas correntinhas de virada, vai virar o trabalho da direita para a esquerda, e vamos voltar a trabalhar os meios pontos altos. Laço, introduzo no primeiro ponto, subo a laçada para ficar bonitinho, introduzo no segundo, fecho 2 meios pontos altos juntos, deixando este fiozinho justo na agulha para não formar buracos. De novo, laço, introduzo
naquela perninha do último ponto, então seria de novo no mesmo ponto de base, deixo a laçada um pouquinho mais alta, laço de novo, introduzo no próximo ponto. E agora sim, você vai sucessivamente igual por todos os pontos. Laça, introduz, sobe o ponto. Laça, introduz, sobe a laçada, fecha os dois meios pontos altos juntos. E aqui a gente já vai formando uma das laterais. Então, agora, de novo, eu vou até o finalzinho da carreira para mostrar mais uma vez aquele segredinho do final, para ninguém ficar com dúvida. E aí, a gente praticamente já vai finalizar o nosso corpo da peça. Tô chegando aqui no finalzinho, então, eu vou trabalhar os últimos dois meio pontos altos fechados juntos. E agora, aquele último meio ponto alto, que é sozinho, e a gente finaliza a carreira. E aí, ele começa a ficar com a parede aqui bem retinha. Eu já contei aqui, eu tenho 36 pontos, faço uma correntinha para virar a carreira e viro da direita para a esquerda. E aí, a gente já começa a verificar que nós já temos o ponto fantasia, olha como ele é bonito. Ele tem como se fosse um gomo. Para bolsa prata, para baguete Adara prata, eu vou trabalhar 12 gomos, sempre finalizando a carreira aqui por último com ponto baixo. Na baguete Adara vinho, eu vou mostrar aqui para vocês, nós temos no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a Adara vinho, eu trabalhei com 11 gomos. Para a baguete Adara prata, nós vamos trabalhar 12 gomos. Então, agora eu vou fazer os 12 gomos e eu volto com vocês já com essa parte finalizada. Pessoal, tô finalizando, então, aqui a parte do corpo. Deixa eu terminar os últimos pontos baixos. Já contei aqui também, antes de finalizar, só para ter certeza, que eu tinha feito os 36 pontos. Aqui eu já cortei o fio, só vou puxar e finalizar aqui. Então, você vai fazer, no total, 12 gomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este aqui, eu considero como se ele fosse o lado direito da peça. E aqui, o lado avesso. Só que o lado avesso e o lado direito, eles dois são muito bonitos. Caso você queira mudar também, é possível. E se caso você quiser fazer um outro tipo de peça, também é bacana. Outra coisa, esse retângulo aqui, você pode usar para um jogo americano. Vai ficar bem interessante. Basta você fazer um acabamento também aqui na parte de... No contorno do retângulo, que você pode ter uma peça como um jogo americano, ou um tapete de porta, um tapete de banheiro, um descanso de braço de sofá. Tem gente que gosta de fazer esse tipo de trabalho, também é interessante. Tem uma série de dicas aqui, até mesmo uma almofada, fica muito bacana. Mas, a gente vai fazer uma baguete, então, este aqui é o lado direito, tá? Então, onde tem esse fiozinho, onde fica esse gordinho aqui, que forma como se fosse um gomo, é o lado direito. Então, agora eu vou deixar aqui para o lado avesso, só para vocês já começarem a perceber como é que a gente vai fazer o fechamento. Então, a baguete, ela é fechada desse jeitinho aqui. Por isso que a gente trabalha no sentido vertical. Então, o corpo está pronto. Agora, nós vamos fazer a lateral. Eu deixei esse fio aqui um pouquinho mais longo, só para que a gente possa finalizar os arremates. Depois, a gente vai arrematar com uma agulha de ponta redonda. E agora, nós vamos, então, fazer primeiro as duas laterais. Porque a lateral, primeiro ela é costurada aqui, para daí a gente finalizar a parte superior. Nós vamos começar a fazer a lateral da peça com uma correntinha de 14 pontos. Então, agora, uma coisa importante. Se você for trabalhar a baguete na cor vinho, com um número de carreiras menor, então ela é um pouquinho menorzinha, você deve trabalhar 12 correntinhas de base. Na baguete cor prata, você pode trabalhar, então, 14 correntinhas de base para lateral. Então, 1, 2, 14 pontos, faço uma correntinha para voltar a carreira, e agora você volta trabalhando pontos baixos simples aqui. Então, por toda a extensão, até chegar do outro lado,
você faz pontos baixos simples até a última até a penúltima correntinha. A última eu volto com vocês para fazer a curvatura. Fiz 13 pontos baixos, cheguei aqui na última correntinha. Agora, gente, vocês vão trabalhar nesta correntinha a curvatura da lateral. Serão 5 pontos baixos trabalhados no mesmo ponto de base. Qual que é a dica aqui? O primeiro e o segundo, você faz normalmente. A partir do terceiro ponto baixo, procure deixar ele mais soltinho. Deixa essa puxada da laçada, ó, mais solta. Por que que a gente faz isso? Para que esse buraco não fique muito aberto. Ele vai ficar mais fechadinho, ó. Então, eu subo um pouquinho a laçada e, de novo, faço, então, 5 pontos baixos no mesmo ponto de base. Esse buraco, ele não fica tão aberto. E aí, nós vamos fazer a volta aqui, trabalhando nessa lateral, já escondendo esse fiozinho, que é o fiozinho do início do trabalho. Então, quando eu pego ali, eu já escondo ele aqui por dentro. E agora, você volta trabalhando, então, no total, 13 pontos baixos. Fizemos na última correntinha 5, e agora são 13 até chegar no final. Lembrando que se você for fazer a baguete menor, você faz uma correntinha de 12 pontos. Então, no total, serão 11 mais um aqui. Neste caso aqui, a gente faz 13 mais um, para totalizar 14 correntinhas que nós fizemos na base. Eu vou colocar alguma dessas informações lá na descrição do vídeo. Assim, se alguém tiver alguma dúvida, dá uma lida na descrição para que você não faça quantidades diferentes ou erradas, dependendo do tamanho que você for escolher a sua baguete. Cheguei aqui no último ponto, então, fizemos a primeira e a segunda carreira. Faço uma correntinha de virada, viro da direita para a esquerda. Agora, gente, nós vamos fazer carreiras em relevo. Eu vou pegar sempre pelo fiozinho de trás do ponto baixo. Então, nessa segunda carreira, eu vou fazer os pontos aqui da lateral. Quando eu chegar aqui na pontinha, na curvatura, eu volto com vocês. Venho trabalhando, então, com pontos baixos, pegando pelo fio de trás, até chegar lá na curvatura. Então, sempre pega o fiozinho daqui de trás, tá vendo? Cheguei aqui na curvatura, no final. Nós vamos trabalhar nesta parte aqui da curvatura, 3 vezes 2 pontos no mesmo ponto de base, que serão esses aqui, ó. 1, 2, 3. Então, aqui eu ainda faço mais um ponto baixo simples. Eu vou contar para vocês verem, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos baixos. Agora, eu venho aqui no fiozinho de trás, faço 2. De novo, no fio de trás, mais 2. E de novo, mais 2. Totalizando, então, 3 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E volto agora, trabalhando até chegar nesse último ponto aqui, sempre pegando pelo fiozinho de trás, mais 14 pontos baixos. Finalizei os 14 pontos baixos, faço uma correntinha de virada, viro o trabalho da direita para a esquerda. Agora, nós vamos para a terceira carreira. A terceira carreira, de novo, nós vamos fazer os pontos baixos simples aqui, e aí só tem uma diferença nessa curvatura. Volto com vocês quando chegar na curva. Fiz toda a lateral, trabalhei 15 pontos baixos. Agora, aqui nessa ponta, aqui que a gente vai fazer 4 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2, 3, 4, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 2, de novo, 2, 1, 2, novamente 2, 1, 2 e de novo. 1, 2. Então, temos os 4 pontos aqui. E volto, então, novamente, trabalhando em pontos baixos, pegando pelo fiozinho de trás, 15 pontos baixos até chegar no finalzinho da carreira. Finalizei, faço a correntinha de virada,
Vou fazer de novo, pegando pelos pontos baixos do fiozinho de trás da carreira. Quando chegar aqui, nessa parte, eu volto com vocês para explicar exatamente como é que a gente vai trabalhar essa parte aqui. Trabalhei 17 pontos aqui na lateral. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos do mesmo ponto de base. 2 pontos baixos simples. E, novamente, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. E agora, finalizamos com 17 pontos baixos até chegar no último aqui. Então, é bastante simples a curvatura, porque vão ser 2 juntos, 2 simples e 2 juntos, e a gente finaliza a lateral. Então, agora eu vou até o finalzinho aqui, e daí já termino a carreira, para que a gente possa costurar isso aqui na lateral da bolsa. Pessoal, eu já tenho as 2 laterais prontas. Eu fiz as 2 iguais, eu já deixei um fio mais longo nas 2 para que a gente possa costurar a lateral. O que que você precisa nesse momento? Um fio de qualquer outra cor, um fio, não precisa nem ser fio náutico, nem o de poliéster, pode ser qualquer um que você tiver aí, que é para fazer o alinhavo da lateral na peça. Esse alinhavo é importante para você ver se a peça vai ficar, se a bolsa vai ficar bem retinha e a lateral está costurada da forma correta. Eu utilizei essa parte aqui como o fio, como o ponto fantasia do lado direito e aqui do lado avesso. Lógico que se você gostar mais desse lado, não tem problema nenhum, você também pode utilizar este lado. Então, eu dobro ela exatamente aqui no meio, no centro, marco. Vejo se tá bem certinho. E aí, nós vamos fazer a marcação. Ó, eu tenho que exatamente o centro aqui. Como é que eu gosto de fazer, começar a fazer este alinhavo? Eu passo o fio aqui na pontinha, deixo uma ponta mais longa. E aqui no centro, no meio da lateral, eu também sei que eu vou ter que pegar exatamente aqui. Então, eu começo a costura. Opa, deixa eu primeiro deixar isso aqui no lado avesso. A gente vai costurar a lateral pelo lado avesso. Então, deixa eu só dobrar aqui certinho do lado avesso, que assim fica mais fácil. Já passei o fio aqui. Então, agora eu passo o fio também na ponta aqui do centro da lateral, e aí a gente costura ela alinhavando para que fique mais fácil na hora que a gente for costurar definitivo. Lembrando que este lado aqui da lateral, a gente também tem direito e avesso, tá? Aqui é o lado direito da lateral e aqui é o lado avesso. Como é que você sabe isso? Esse fiozinho que fica aqui na horizontal são os fios do avesso e este aqui os fios do direito. Então, como nós estamos costurando a lateral no avesso, eu vou deixar este lado para fora e o outro lado para dentro. Então, eu encaixo aqui finalzinho da lateral com o centro. E agora, gente, o que você vai precisar fazer? Somente dar pontos assim mais largos de alinhavo, para que você prenda essa lateral e fique bem perfeito na hora que você for costurar. Cheguei aqui na ponta, agora eu venho com o fio que ficou aqui deste lado e vou fazer a mesma coisa. Vou costurar aqui prendendo e deixando ele bem certinho. O que é importante? Que você deixe essas duas partes aqui bem juntinhas, bem certinhas, para que não fique sobrando crochê e daí fique empapuçado na hora que você vai costurar. Então, aqui agora eu vou fazer isso. Eu vou passar mais um fiozinho para lá. Como sobrou um pedaço de fio verde aqui, vou
pegar outro fio. E vou costurar, então, fazendo o mesmo alinhavo. Eu vou fazer isso com as duas partes, com o lado de lá, e daí eu volto com vocês para mostrar ela somente alinhavada, para daí a gente já iniciar a costura. Já alinhavei dos dois lados, as duas laterais já estão aqui alinhavadas contra a cor. A costura, nós vamos fazer agora já também pelo lado avesso. Então, eu deixei aquele fio mais longo, justamente para que a gente pudesse fazer essa costura. Então, vamos lá, vou retomar esse fio aqui na ponta da agulha. E a costura, ela é uma costura simples, não tem muito segredo aqui, não. Deixa eu só soltar essa pontinha aqui do alinhavo. Você já começa a ver mais ou menos a estrutura que a peça vai ficar. Então, o que que é importante? Nesse primeiro ponto, você deixar ele bem certinho, que aqui nós vamos fazer o acabamento da parte superior da baguete. Então, é importante que fique sempre bem perfeita essa junção da parte superior. E agora, gente, você vai pegar dos dois lados aqui. Eu gosto de fazer essa costura com bastante calma. E venho pegando sempre, ó, os dois pontos daqui, essa trancinha que nós temos aqui, com o lado de lá. E não tem segredo, né? Só fazer o ponto de alinhavo normal. Vou soltando aqui o alinhavo do fio verde. E aí, a gente pega o ponto aqui deste lado, pega a trancinha do lado de lá e vem costurando. Então, agora eu vou fazer isso nas duas laterais, costurar os dois lados, arrematar a ponta. E aí, a gente retoma o crochê na parte superior, onde nós vamos fazer o fechamento da abertura da bolsa. E aí, o corpo está pronto, só vai faltar, então, a finalização, aonde eu preguei o botão imantado. Então, ó, vou fazendo aqui, vou fazer só mais dois pontinhos para vocês verificarem bem aonde a gente faz a costura, ó. Eu pego dois deste lado, pego um do lado de lá e aperto bem para que ele fique bem certinho. Então, vou terminar desse lado, fazer a mesma coisa do outro, e encerramos essa costura para daí retomar o crochê aqui na parte superior. Pessoal, costurei dos dois lados, tá? Então, aqui já tá pronto dos dois lados. Aqui ainda está do lado avesso, e agora nós vamos virar pro lado direito da peça. Então, vamos colocar a peça do lado direito. Quando você coloca do lado direito, ela automaticamente pula para fora essa parte da lateral. Agora é que vem um segredinho que você tem que deixar ela desse jeitinho aqui, que aí ele estrutura, tá vendo? Por isso que a gente faz a costura do lado avesso, que é justamente para ela ter estrutura e ficar com esse trabalho mesmo, com esse detalhe que a gente tem aqui na lateral. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu empurro e deixo os dois lados estruturadinhos, e aí eles já ficam arredondados aqui nessa parte da lateral, e fica mais bacaninha, fica mais bonitinho. Então, já tenho as duas laterais aqui prontas, e agora o que que nós vamos fazer? A parte superior aqui, aonde nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou retomar meu fio na agulha e... O ideal é que você comece em um desses cantinhos aqui, porque esta parte que nós temos da lateral, ela vai ficar interna, ela vai ficar dobrada desse jeito. Só que eu vou trabalhar primeiro uma carreira de pontos baixos aqui, para depois a gente começar a fazer a carreira de pontos baixíssimos. Então, para iniciar, você pode pegar aqui em qualquer cantinho. Não precisa dar nó, não precisa fazer nada disso, só deixa uma pontinha para você começar o crochê. E aí, essa pontinha que automaticamente a gente vai esconder por dentro da carreira. Deixa eu só abrir aqui para ficar mais fácil. Então, agora, você vai trabalhar uma carreira de pontos baixos, pegando
em toda a parte aqui superior da abertura da bolsa. Cuidado, gente, para vocês não aumentarem muito o número de pontos aqui nessa parte, que senão começa a embabadar, tá? Então, aonde que precisa pegar é mais ou menos em cada carreira que a gente que nós trabalhamos. Lembrando que você pega pela lateral da carreira, né? Porque nós estamos fazendo a peça em sentido vertical. Aqui na lateral, eu tô pegando naquela parte das laterais das carreiras. Você só precisa tomar cuidado com isso, de não aumentar, de não exagerar na quantidade de pontos. Às vezes a gente, por exemplo, aqui, eu não posso pegar mais um ponto, porque senão ele fica muito ponto num lugar só. Então, eu venho e já pego no próximo, tá vendo? Então, ele vai formando esse primeiro acabamento. Então, agora eu vou fazer uma carreira por toda a volta e volto com vocês quando eu chegar nesse primeiro pontinho baixo que a gente fez aqui. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, vou fazer o último ponto baixo. E agora a gente vai fazer o fechamento perfeito. Eu puxo a argolinha, introduzo a agulha aqui no primeiro ponto, puxo esse ponto para trás, ok? E aí, introduzo a agulha aqui por baixo, ajusto esse ponto e trago o fio de volta aqui para frente. Então, esse é o fechamento perfeito se alguém ainda não conhece. Agora, gente, nós vamos começar a trabalhar as carreiras de pontos baixíssimos, que são essas carreiras aqui nessa parte de cima, que é onde tem o fechamento da bolsa. Nós vamos trabalhar em carreiras de pontos baixíssimos, eu conto por esse fiozinho, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 carreiras de pontos baixíssimos no total aqui. Conforme a gente estiver fazendo, eu já mostro para vocês como é que vai ficando. E aí, o que é necessário fazer? Que você comece essas carreiras de pontos baixos já fechando a lateral aqui. Lembra que eu falei que esta parte, ela fica para dentro da bolsa? Ela vai ficar desse jeitinho aqui. Então, a abertura da bolsa, nós trabalharemos os pontos baixíssimos nesta volta, mas sem fazer aqui. Então, aqui vai ficar fechado. E aí, como nós começamos aqui na pontinha, a primeira carreira de pontos baixíssimos, a gente vai fazer pegando no ponto baixo mesmo. Então, ó, eu venho aqui por dentro. Quando você chega exatamente aqui na emenda, ó, eu vou fazer mais... Não, aqui já deu. Então, eu vou pegar neste ponto, vou fechar, ó. Aqui a gente tá fechando aquela dobrinha. E eu venho aqui no próximo. Aí, o que é importante? Você precisa contar quantos pontos baixos você deixou para dentro dessa dobra, para que o outro lado fique exatamente igual, tá? Então, aqui a gente vai ter 2, 4, 6, 8, e nós pegamos neste aqui. Então, do lado de lá, tem que ter a mesma quantidade para ficar a bolsa igual, que senão o lado fica torta. Então, a gente deixa esses 8 pontos lá para dentro e continua a trabalhar a carreira de pontos baixíssimos aqui, pegando na cabeça do ponto baixo. Então, agora eu vou até a outra lateral, e aí eu faço de novo com vocês esse mesmo fechamento aqui, para vocês verem certinho como é que fica dos dois lados. Cheguei aqui na lateral de novo, vou fazer mais um ponto baixíssimo. E, de novo, a gente vai fazer o fechamento. Então, são 4 pontos aqui, 2 de cada lado, né? Então, ficam 8 pontos na curvatura. 1, 2, 3, 4. Então, eu já posso pegar aqui e trabalhar o ponto baixíssimo para fazer este fechamento, de novo, da lateral. Então, ela vai ficar por dentro, ela fica com essa prega, tá vendo? Então, é uma prega que a gente deixa justamente para formar essa gota aqui na lateral. Então, agora, de novo, gente, eu vou fazer toda essa parte aqui do lado de pontos baixíssimos para a gente começar a segunda carreira. E aí, quando eu começar a segunda carreira, eu vou mostrar como é que eu pego. E depois você vai finalizar toda a parte da superior aqui, sempre do mesmo jeito, é muito fácil.
Então, serão as carreiras de pontos baixíssimos até o final, arrematou, o corpo da bolsa tá pronto. Aí só falta fazer aquele fecho, que é esse aqui da parte superior, aonde nós costuramos o botão imantado. Então, eu vou terminar aqui essa parte da frente e já volto com vocês. Ó, nós vamos fazer então agora o último ponto baixíssimo, que seria exatamente no primeiro. E agora, você vai pegar já o fiozinho de cima da carreira de baixo. Não precisa fazer fechamento perfeito, aqui eu não faço, se você quiser fazer, tudo bem. Mas eu acho que a gente perde tempo, porque ele praticamente não aparece, tá vendo? Ele vai subir direto aqui. E agora, você vai trabalhar assim, até atingir a altura suficiente para fazer como se fosse a pala da bolsa, né? Então, aqui a gente vai trabalhando esses pontos baixíssimos, eles são bem fechadinhos. Ele é para deixar duro mesmo essa parte superior, deixar mais encorpadinho. Então, agora você trabalha sempre pegando o fiozinho de cima do ponto baixíssimo. Então, ao invés de você introduzir a agulha até o final, você vem e pega só o fiozinho de trás. Então, aqui não vai ter muito segredo, gente. O que eu quero lembrar? O ponto baixíssimo, ele é um ponto que deixa o crochê mais apertado, mais durinho. Então, justamente aqui, nessa parte onde a gente trabalhou os pontos baixos, é onde ele começa a encorpar o crochê e deixar ele mais firme. E aí, você tem esse resultado aqui. Eu vou trabalhar, então, no total, contando com a primeira carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de pontos baixos. Se você quiser fazer menos carreiras, não tem problema. Se você quiser parar aqui na metade, ou até mesmo se você quiser deixar esta parte aqui mais alta, se for o seu desejo, não tem problema nenhum. É só fazer o número de carreiras que você desejar. Eu trabalhei com 7 e achei que ficou bom. Então, agora eu vou fazer essas 7 carreiras, você vai trabalhar em carreiras circulares, não precisa fazer o fechamento perfeito. Chegou na última carreira, aí é só arrematar. A única coisa que você precisa tomar cuidado é com o seguinte: como você está trabalhando em carreiras circulares, se você começou deste lado a primeira carreira, então você precisa terminar aqui também. Cuidado para não começar aqui e terminar do outro lado. Aí dá um erro porque vai ficar um lado maior do que o outro. Então, é só importante você contar se tem dos dois lados as mesmas quantidades de pontos baixíssimos, de carreiras de pontos baixíssimos. Aí tá certinho. Então, eu vou terminar essa parte superior, aí a gente finaliza o corpo da bolsa, para daí fazer só aquele fecho com o botão imantado. Pessoal, eu terminei as 7 carreiras de pontos baixíssimos. Quando você for contar as carreiras, você deve contar pelos fiozinhos, e esta carreira aqui é aquela carreira de pontos baixos, mas eu conto pelos fios, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E do outro lado precisa ter a mesma quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para que as duas laterais dessa abertura fiquem com o mesmo tamanho, tá? Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é que agora nós vamos arrematar. Você pode finalizar a bolsa aqui se você quiser. Você pode deixar ela só desse jeito aqui, que já fica bacana. Ela já tá bem estruturada com a gota lateral. Lembra que eu falei que fica a preguinha da lateral aqui para dentro? Então, ela vai ficar desse jeito, ela fica bem certinha. Não precisa colocar forro, mas caso vocês queiram colocar também é possível. Aqui vocês estão vendo com luz, ainda ficam uns buraquinhos, mas ó, por aqui dá pra ver bem que ela tá bem fechadinha e não tem necessidade de colocar forro, fica a seu critério. Então, agora eu vou arrematar aqui e só esconder esse fiozinho. Aí, você vai queimar essa pontinha, esconder, queimar a pontinha, e daí nós vamos fazer aquele fecho que eu costurei o botão imantado, também é muito simples, e daí nós finalizamos a peça. Então, aqui só para fazer o arremate, quando você for arrematar e finalizar aqui o ponto baixíssimo, como é que você faz? Ó, você passa aqui por trás, puxa, e daí retoma dentro do ponto. Então, ele fica desse jeitinho aqui, ó. Minha agulha caiu. Então, ele fica desse jeitinho, sem uma finalização. Aí, é só agora passar aqui por dentro, daí queimar a pontinha para que ele não
desfie mais. E daí tá finalizado. E vocês viram que a gente já fez todos os arremates internos, a gente já arrumou tudo por dentro, então ela já tá praticamente pronta, por isso que eu falo pra vocês também, que se caso você quiser deixar desse jeitinho, também é possível. Então, agora a gente vai começar a fazer o fechinho para colocar o fecho imantado. Nós vamos fazer o fecho agora, que é essa parte aqui da bolsa. Ele é muito fácil de ser feito, é onde a gente vai costurar o botão imantado. São apenas 2 carreiras que você vai trabalhar com uma correntinha de base de 9 pontos. Então, é só trabalhar aqui 9 correntinhas, 9 correntinhas de base, faço uma correntinha de subida, volto trabalhando 8 pontos baixos até chegar no finalzinho ali desses 9 pontos. Então, 8 pontos aqui, cheguei na última correntinha. Vou trabalhar aqui na última 4 pontos baixos. 1, 2. Lembrem-se que aqui, para não formar buraco, você tem que deixar o ponto mais solto. 3. Puxa, deixa ele mais soltinho. 4. Então, 4 pontos baixos nessa curvatura. E volta, então, trabalhando aqui. 8 pontos baixos até chegar no finalzinho da carreira de base. Cheguei no final, faço uma correntinha de virada e vou trabalhar de novo, agora pontos baixos simples. Só introduzir aqui no buraquinho. Muito fácil de fazer esse fecho, muito rápido. Quando você chegar ali na pontinha, aonde nós fizemos os 4 pontos baixos na curvatura, é só trabalhar 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2, 3, 4, que são esses pontinhos aqui da curvatura, você faz 2 pontos no mesmo ponto de base. 1, 2, de novo. 1, 2, 1, 2, novamente. Então, fizemos aqui 2, 2, 2 e 2. São 4 vezes 2 pontos no mesmo ponto de base. E agora, volta trabalhando pontos baixos até chegar no finalzinho. Então, a gente finaliza o corpo. Agora, só tem um acabamento aqui por volta, que também é muito simples. Agora, você faz uma correntinha. Este lado aqui é o lado avesso. Este é o lado direito. Então, você faz a correntinha e vira o trabalho para o lado direito. É onde tem esse... Aonde o fio fica mais lisinho é o direito e aqui é onde tem o fio na horizontal é o avesso. Então, fez uma correntinha, introduz aqui no primeiro ponto e faz o baixíssimo. Então, você vai trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos por toda a extensão aqui desse crochê, porque é a parte aonde a pessoa vai abrir e fechar várias vezes o fecho da bolsa. E pelo manuseio um pouquinho maior, é normal que o crochê fique mais molenga. Então, por isso que eu estou fazendo este acabamento em pontos baixíssimos, para que fique mais firme, mais durinho. E mesmo que a pessoa abra e feche várias vezes, ele vai ficar mais perfeito o crochê por mais tempo. Então, por isso que nós estamos fazendo essa carreira de pontos baixíssimos. Isso vale quando você precisa fazer um acabamento em qualquer outra peça, é interessante que você faça esse acabamento com pontos baixíssimos. Ele tende a dar uma leve repuxada, mas é só você ajustar novamente. Cheguei aqui no finalzinho, aí a gente faz mais um ponto aqui, ó. E praticamente tá prontinho. Cheguei aqui no final. Vamos cortar aqui, gente, você já deixa um fio longo, justamente para que a gente possa costurar esse fechinho na bolsa.
Então, eu vou puxar aqui. Aí, a gente retoma na agulha. E finalizamos, então, essa parte. Agora, nós vamos costurar lá na bolsa. Já estou com a bolsa aqui. O centro, como nós temos 12 gomos, ele vai ser exatamente o meinho aqui, junto com o meio do nosso fecho. Então, como a gente deixa o fio já aqui separado, eu sei que o centro ali, ó, eu vou colocar o fio aqui por dentro, puxo, e a gente costura esse fecho exatamente na base aqui, onde nós fizemos os pontos baixíssimos. E aí, também não vai ter segredo, você vai passar o fio aqui por dentro, com um pouquinho mais de cuidado, e é só costurar bem apertadinho, para que o fecho fique bem preso. Finalizamos nossa abinha aqui do fecho, ela tá bem fechadinha, já fiz o acabamento aqui. E agora, nós vamos costurar o botão imantado. Esse aqui é o botão imantado grande, que já chegou lá no site da Multitécnicas. Ele é um pouquinho maior do que o tradicional. Pessoal, já costurei o botão. Só agora você colocar a alça, que eu coloquei alça de corrente. Eu utilizei esses dois mosquetões, que são os mosquetões pequenos, que você encontra lá no site da Multitécnicas. Então, primeiro a gente vem aqui. Você precisa só marcar exatamente a carreira que você quer que o mosquetão entre. Ele é mais apertadinho mesmo, porque a gente tá fazendo isso na carreira de pontos baixíssimos. Então, passei aqui por dentro. Então, ele fica desse jeitinho aqui. E aí, eu coloco do lado de lá também. Só verifico se os dois lados ficaram iguais, na mesma altura. Ficaram. E agora, eu vou colocar a alça. A alça, que é essa alça de corrente grossa, você pode ou somente passar ela aqui por dentro. E aí, você deixa a alça como uma alça de ombro longa. Quando você for colocar, ela não pode ficar torcida, então você passa a mão aqui primeiro nela pra ver se tá certinho. Então, você pode pôr desse jeitinho aqui. É só colocar de cada um dos lados desse jeito, então ela fica uma alça longa. Ou você pode fazer como eu fiz aqui. A mesma alça, essa é a corrente ônix, com o mosquetão também ônix, mosquetão pequeno ônix. E aí, qual que é a diferença? Eu dobrei a alça no meio e passei ela 2 vezes. Então, ela fica desse jeitinho aqui, ó, quando você passa 2 vezes. Aí, ela vira uma baguete também, que você pode pôr no ombro, mas ela fica curtinha. Então, desse jeito, ela vai ficar mais longa, e desse jeitinho aqui, ela fica na altura da cintura, na altura do quadril. Lembrando que todos os materiais, inclusive as agulhas de costura, agulhas de crochê, botão imantado, todas as correntes e também o cordão náutico, que é o cordão náutico da Multitécnicas, ele tem 5 milímetros e 330 metros. Vocês encontram todos os materiais lá no site da Multitécnicas, no www.multitecnicas.com.br. Se você quiser falar conosco, você pode entrar em contato também através do WhatsApp, fazer seus pedidos, tirar as suas dúvidas. O nosso número é 11 98955 2000. Lembrou de curtir o vídeo? Lembrou de deixar o seu like, de compartilhar? Isso nos ajuda muito na divulgação, para que a gente tenha outras aulas gratuitas aqui no canal. Muito obrigada por assistirem a aula e até a próxima!